Olá, bons ventos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver neste planeta lindo. Você já foi treinar hoje? Sua corrida, seu trekking, sua pedalada, seu treino na academia? Se não foi ainda, bom treino. E se você já foi, parabéns, você está prolongando a sua vida. O ser humano, com certeza, não nasceu para ficar parado. Eu, montanhista Fred Duclerc, falo de São Paulo, Brasil, direto para você, que me ouvem em um dos 52 países que escutam o podcast Reset Humano. Hoje, apresento o episódio número 133 da terceira temporada, com o tema Sua Saúde Física, Mental, Nutricional e Fisiológica, com os especialistas já entrevistados aqui no podcast Reset Humano. Hoje, o episódio é especial e com certeza eu chamaria que é uma aula, é uma palestra que vamos ter aqui. E para falar de saúde, participam deste episódio a psicóloga Melissa Migliori, a psicóloga do esporte Mariana Kifuri, o endócrino Gustavo Costa, o preparador físico Christian Cruz, o fisioterapeuta Elvis Oliveira e as nutricionistas Carolina Brazão e Cíntia Moser. Um time para lá de respeito, ou seja, está imperdível este episódio. E aí eu pergunto, o que é um ser humano saudável? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, saúde é o bem-estar físico, mental e social, mais do que uma mera ausência de doença. Ou seja, ser saudável não é apenas a ausência de doença, mas essencialmente se sentir bem, o bem-estar físico e mental do indivíduo. Mas como ser um humano saudável? E aqui vou citar algumas dicas que eu andei pesquisando, como por exemplo, dormir bem, faz toda a diferença, beber água, praticar exercícios físicos, dedicar tempo para fazer o que você gosta, ter uma dieta equilibrada, fazer exames periódicos, manter o peso, trabalhar com o que você gosta, se conscientizar dos motivos pelos quais você quer ter um estilo de vida saudável. Mudanças nunca são fáceis, mas com certeza se tornam, com o passar do tempo, extremamente necessárias, como por exemplo, agora. Pense nisso. E quais os pilares de uma vida saudável? Aqui cito apenas 5, porque com certeza tem mais. Como já repeti anteriormente, o sono tem uma grande influência, a alimentação, a atividade física, a saúde mental e o convívio social. O que é ter uma vida em equilíbrio? Ter equilíbrio nada mais é que manter a vida balanceada e saudável nas mais diversas esferas, como o pessoal, o profissional, familiar, amoroso, emocional, social e de relacionamentos interpessoais. Contudo, nem sempre é fácil garantir uma vida equilibrada, mas o tempo todo podemos trabalhar nisso por um equilíbrio e jamais desistir. Como disse anteriormente, este episódio é praticamente uma palestra. Aliás, este episódio está dividido em 2 partes. Primeiro nesta, hoje, que você está ouvindo agora, e na próxima semana. Como sempre digo, esporte é movimento é saúde e movimento inspira. Estamos sendo ouvidos em 52 países e em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Como exemplo, muito obrigado que você me escuta fora do Brasil e dentro do Brasil. Este episódio tem o apoio da Dr. Shape, que é uma empresa que atua há 20 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Também a Coros Brasil, eu uso o Apex Pro. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como os nossos convidados, e também, por que não, a sua.
Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras, nossos valores, através do site podcastresetehumano.com.br. Visite! E agora vamos para o nosso episódio? Entendo que quando a vida pede algo de nós insistentemente, precisamos entender, refletir e repensar. E nisso, fundamental se conhecer, para mudar algo em você e na vida. Eu te pergunto, Melissa, a vida é um eterno recomeço? Essa sua reflexão é muito boa. Eu gosto muito de pensar assim também. Eu sempre trago essas duas perguntas, né? Essa pergunta, o que eu espero da vida, é uma pergunta que me acompanha desde muito cedo. Desde muito cedo, essa sensação de que eu tenho algo a construir, algo a cumprir, algo a expressar, algum chamado a atender. E no tempo, eu fui desenvolvendo os ouvidos para ouvir esse chamado, né? Os olhos para ver, os poros para sentir. E ao mesmo tempo, vem junto a pergunta, mas o que a vida espera de mim? Então é junto o que eu espero da vida e o que a vida espera de mim. Só conceber que a vida espera algo de mim te coloca num outro lugar de relação com o que é vivo, né? Eu sei que eu tô nela, que eu tô na vida e ela tá em mim, e a vida tá em mim. E então a gente vai nessa dança, nos construindo, nos responsabilizando, sabendo que eu vou deixar algo, que eu vou levar algo. E a vida, para mim, se é um eterno recomeço, eu compreendo que a vida é um ato contínuo. Não, ela está sempre sendo, sempre sendo. E entrar nesse contínuo da vida é um grande aprendizado. Mas eu tinha há um tempo atrás essa pergunta, quando eu sei que algo terminou? E hoje o que eu posso compartilhar é que eu sei que um passo foi dado quando eu retorno. Quando eu volto para o ponto de partida, que aparentemente é o mesmo, ali eu registro uma experiência, ali eu configuro um espaço que fica registrado na minha sabedoria, no meu pensamento, no meu sentimento. E aí eu sei que uma construção aconteceu. Então, a gente usa muito esse termo, né? Recomeço. Ainda mais algo não deu certo, eu vou recomeçar. Ou o tempo disso já passou, eu vou recomeçar. Mas eu acho que o principal é perceber o seu movimento. Ele é sempre em ato contínuo, mas quando que você sabe que um passo foi dado, é quando tem a percepção desse lugar de retorno ao ponto onde um movimento se iniciou. Então, um exercício que eu faço muito é de aprender a ler os movimentos, aprender a ler o fluxo, aprender a ler processos, e não apenas fatos ou atos fragmentados. E esse é um dos grandes aprendizados de conseguir enxergar a vida, né? E não só coisas que acontecem. Você colocar os acontecimentos no fluxo da vida e ler momentos. Saber, aí sim, quando é hora de começar um outro movimento ou mudar o ritmo de um movimento, mudar o tom de um movimento, mudar a direção de um movimento, mas você está sempre em movimento. Na história do montanhismo, do trail running, escalada em rocha ou gelo, temos grandes atletas. Alguns posso tranquilamente chamar de máquinas. E te
pergunto, o ser humano vem antes do atleta para a psicologia do esporte? Você é bem psicóloga agora, né? Mas o que é o ser humano, né? Então a gente tá chamando o ser humano aqui de dos sentimentos da pessoa, de como que a pessoa se constitui, mas de forma geral, sim, o ser humano vem antes do atleta, antes da gente ter qualquer tipo de realização, qualquer tipo de relacionamento. Somos humanos, né? Nascemos, vivemos, temos a nossa história, temos os nossos sentimentos, temos as nossas emoções, os nossos desejos. E o esporte, para muitos que trabalham com isso de forma profissional, mas para muitos também é uma paixão. Então o esporte, ele é parte, né? Ele é um dos desejos, ele é uma das conquistas, ele é uma parcela ali da vida da pessoa. Então o ser humano influencia o atleta, né? O ser humano, ele precede o atleta. Porque o atleta, ele é só uma das personalidades, ele é só uma das facetas daquela pessoa, né? Então, o trabalho, né, o difícil é fazer com que o atleta, que é essa pessoa, né, que tem essas emoções, tem essa personalidade por trás, consiga entregar para o esporte a sua melhor versão. Então, esse é o desafio, assim. Cristian, essa é uma pergunta que para você é muito fácil, mas eu tenho a sensação que às vezes as pessoas não sei se entendem bem o teu papel. E aqui eu te pergunto, você que me acompanha há tantos anos na preparação física para a montanha, qual é o seu papel como preparador e educador físico? Olha, Fred, eu vejo que quando as pessoas elas me vêm procurar para fazer uma consultoria ou até o bate-papo entre amigos, familiares, o que eu vejo muito hoje em dia é muita frieza em relação aos profissionais. Eles vão lá, eles vão muito by the book, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa série aqui, faz aquela série ali, faz aquilo, faz aquilo. Isso acontece até na parte da medicina. Não existe uma conversa, uma interação com o seu paciente, ou o seu aluno, o seu cliente. Você precisa conhecer essa pessoa, você precisa conhecer esse ser humano, você precisa entender da vida dele, a rotina dele, né, dele ou dela. Você precisa entender o que aquela pessoa ela tem disponível para você. Aí então você vai preparar alguma coisa para ela. Então, e não o contrário, você vai preparar um monte de coisa para ela e ela tem que se adaptar à vida dela dentro daquilo que foi proposto. Pelo contrário, nós temos que investigar qual é a disponibilidade que ela tem de tempo de treino, tanto diário como semanal, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, quais são as limitações dela. E isso é o nosso papel, é a nossa anamnese que nós temos que fazer. Muitas doenças que são crônicas, elas são mais doenças psicológicas do que doenças patológicas. Elas vêm desenvolvidas, elas vêm se acumulando ao longo de muito, muito tempo. E o médico normalmente não quer saber disso, ele não tem tempo para ficar perguntando para ela. Ele vai lá e manda um remédio para ela e pronto. Só que se a gente consegue conscientizar essas pessoas de que não precisa fazer muito para ter uma melhora muito grande, tanto na parte de atividade física como na parte de alimentação, a qualidade de vida dessa pessoa vai mudar drasticamente. E se mudar drasticamente para melhor, claro, ela vai ter um impacto positivo que nas pessoas ao redor dela, no trabalho dela, com os familiares, com os amigos. E isso vai virando uma bola de neve positiva. Por quê? Porque a pessoa começa a influenciar outras pessoas. Fala assim, nossa, o que você está fazendo que você está tão bem? Você está alegre, você está mais feliz, você está mais magro, mais magra, você está mais forte. Por quê? Porque a pessoa começa a irradiar mais, um pouco mais de luz para os demais. Então, o nosso papel como professor de educação física, como personal trainer, como nutricionista também, é ir um pouco mais a fundo na vida da pessoa para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho de preparação física e alimentar para ela. Atualmente encontramos pessoas que praticam ativamente esportes entre os 40 e 50 anos, mas com uma performance espetacular, e muitos praticam esportes outdoor, ou seja, caminham, praticam trekking, montanhismo, pedalam e correm. Gustavo, gostaria que comentasse esta relação, atividade esportiva e envelhecer bem. E aí acrescento
talvez o impacto que isso causa na longevidade e, claro, bem-estar? Curiosamente, Fred, tudo que eu falei anteriormente tem influência direta na boa performance nas atividades físicas, né? Os idosos de hoje, que têm 80 anos ou mais, por exemplo, e são fisicamente ativos, não receberam orientação médica específica com o objetivo de envelhecer bem. O fizeram por ter prazer em se sentir ou se manter mais ativos, por escolher bem os alimentos, e aí eu posso dizer que entra muito mais um bom senso e uma tentativa-erro do que uma escolha orientada. A diferença é que um adulto de hoje, diante da vontade de ser longevo e saudável, pode buscar essas orientações técnicas e ser assertivo nas escolhas desde o início da fase adulta. Com toda a informação e tecnologia médica a nosso dispor, podemos monitorar essas taxas, hormônios e composição corporal ao longo da vida, antever problemas, isto é, trabalhar com prevenção de saúde e mudar o curso das doenças. De tudo isso, vou dar um exemplo bem simples. Ao envelhecer, por causa do estilo de vida e de quedas hormonais, vamos perder 10% da massa muscular a cada década. Diante desse dado, vamos monitorar as taxas e o estilo de vida para reduzir ou até mesmo parar essa perda de músculo. E um indivíduo que chegaria aos 80 anos com dificuldade de levantar do sofá, por exemplo, precisando de auxílio nas tarefas básicas, pode ser muito mais ativo e independente. É uma questão de escolha, Fred. Vamos escolher ser saudáveis e viver bem. O Brasil mostra que 55,7% da população está com índice de massa corporal acima do valor considerado normal pela OMS. A obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros, segundo dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas de 2018. E aí eu te pergunto, falta educação física no Brasil? O sobrepeso gera mais lesões? Você pode comentar? Fred, esses dados que você nos trouxe agora são extremamente alarmantes e revelam que a gente está enfrentando ao redor do globo uma pandemia de obesidade, de sobrepeso e de inatividade física. Está mais do que bem documentado o quão deletério para a saúde é o ganho de peso e a inatividade física. Mas mais do que isso, Fred, e o que me preocupa muito é que esse é um problema que vem atingindo cada vez mais as crianças. Então a gente sabe que as recomendações para as crianças e adolescentes é que eles fizessem pelo menos uma hora de atividade física vigorosa por dia. E se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai perceber que isso não está acontecendo. E talvez uma das principais formas de promover a educação em saúde, a educação do corpo, seja através da educação física. Só que essa é uma disciplina que perdeu muito espaço nas escolas. E se a gente realmente parar para pensar na importância dela, ela se equivale a qualquer outra disciplina, como matemática, como português, porque é importante, né, pensar lá no futuro que esse garoto consiga passar no vestibular, mas é importante também que esse garoto tenha saúde, né, que essa menina tenha saúde, que ela aprenda desde cedo qual é a importância do estar se movimentando, de estar no peso. Eu costumo brincar que exercício físico não é negociável. É tão importante quanto tomar banho e escovar os dentes. Não é uma opção não fazer exercício. E por que eu digo isso? Porque, do ponto de vista ortopédico, tem um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Lieberman, que ele faz uma analogia interessante, que ele chama de doenças do desajuste, porque nosso corpo ele foi modelado ao longo do tempo, ao longo da evolução humana, para estar fazendo determinadas atividades que, por conta da revolução agrícola, né, a revolução do conhecimento tecnológica, hoje nós vivemos um outro momento, uma outra
outra configuração de sociedade, de estrutura social, mas o nosso corpo, do ponto de vista evolutivo, ele está apto e desenvolvido para a gente estar na savana, caminhando, coletando, caçando. Óbvio, a sugestão não é que as pessoas voltem para a savana. O que eu estou tentando dizer é que quanto mais nós nos afastamos disso, mais problemas nós teremos do ponto de vista ortopédico, do ponto de vista de desconforto, de lesões. Então, uma vez que a gente não vai abandonar o nosso estilo de vida moderno, e nem deveríamos, né? Mas o conforto nos fragiliza, o excesso de conforto nos fragiliza. Então nós deveríamos, pelo menos, criar oportunidades para que nosso corpo se mexa, se movimente. E isso a gente consegue com a prática de atividade física regular. A gente não é da forma natural, mas a gente está atenuando um problema. O que a gente não pode fazer é fechar os olhos para esse problema de inatividade física, de sobrepeso, de obesidade e principalmente, Fred, relacionado às crianças, porque essa criança que é inativa e obesa, ela tem uma chance muito maior de ser um adulto inativo e obeso. E isso, né, como a gente acabou de conversar agora, é um problema, é uma pandemia e a gente vai ter uma população muito adoentada sobre esse ponto de vista no futuro. O que você diria para quem trabalha muito, não está conseguindo se exercitar e corre risco de entrar num período sedentário, sem nenhum movimento e muito estresse? A maioria de nós hoje, né, Fred, trabalha muito. Então, a gente precisa tirar um tempo para a prática de atividade física, porque quem treina tem mais foco, tem mais disposição e o trabalho vai render mais. Então, a gente vai passar menos horas trabalhando porque o trabalho rende mais, porque nós estamos mais focados, mais concentrados, estamos relaxados para a nossa atividade, né, nossa obrigação, nosso trabalho. E é muito perigoso a gente deixar cair no sedentarismo, porque a gente não tira o tempo, a gente só trabalha, o estresse só aumenta e daqui a pouco esse tempo a gente vai ter que achar, mas vai ter que achar para o lado ruim, a gente vai ter que achar para cuidar já dos problemas de saúde que o estresse e o excesso de trabalho nos traz. Então, é melhor a gente se organizar, né, Fred? E tirar esse tempo antes. E treinar, fazer uma atividade ao ar livre, como são as suas propostas maravilhosas, porque isso vai levar a gente a ter um maior rendimento, até o nosso próprio, né, nossa própria mente esvazia, a gente consegue ficar mais criativo e tudo vai fluir melhor. Então é extremamente necessário tirar esse tempo para a gente, para esvaziar, para externalizar, né, Fred? Carol, quais os perigos existentes ao praticarmos atividades físicas sem uma alimentação correta? Eu começo colocando assim, Fred. A atividade física é um estresse, uma agressão para o nosso organismo. Mas calma, um estresse, uma agressão no bom sentido, para o nosso corpo se adaptar e ficar cada vez melhor, cada vez mais forte a partir, né, das necessidades, do requerimento que nós vamos apresentando ao nosso organismo. Então, estamos falando de adaptação. Mas para que o nosso corpo possa, né, se adaptar frente ao estresse que foi ali a atividade física, nós precisamos dar suprimentos adequados para o corpo se recuperar. Nós precisamos então dar aporte
para o organismo ali quanto a nutrientes para que haja recuperação. Então é claro, né, Fred, que a pessoa que pratica atividade física, que se alimenta bem, que suplementa, porque tem um requerimento maior ali do organismo, vai envelhecer bem, vai envelhecer melhor, com o corpo mais saudável, com a mente mais saudável. Então, tem tudo a ver com qualidade de vida, a prática de atividade física, a suplementação, o bem-estar da pessoa. E é bom salientar também, Fred, que se a gente gera, né, essa agressão ao nosso organismo a partir da atividade física e não dá os nutrientes, né, a suplementação para que o corpo se recupere adequadamente, vamos gerar lesões. Começam com pequenas lesões, essas lesões vão tomando proporção maior, porque a gente não gera ali a recuperação do nosso organismo. E aí, chega uma hora que não vamos ter, né, mais condições da prática de atividade física, de ter esse lazer, esse bem-estar. A suplementação vem a contribuir também, então, para que não haja lesão no nosso organismo. E vou citar aqui, então, um suplemento muito importante, que é o Iconic Join, da Dr. Shape, que vem justamente para que o praticante de atividade física leve sempre essa suplementação para preservar seu organismo ali. Tenha sempre, então, uma recuperação boa ali das articulações, para que não haja lesão e a gente tenha que parar de fazer o que a gente mais gosta, nossa atividade física. Elvis, quero saber a sua opinião. Uma boa alimentação, beber água, suplementação, ajuda a prevenir lesões? Com certeza, Fred. Se alimentar de forma adequada, se hidratar, é fundamental para a gente ter uma boa saúde, de uma maneira mais ampla, né? Num conceito mais amplo de saúde. E isso vai refletir no nosso treinamento e com certeza vai minimizar as chances de que a gente se machuque. É importante que a gente tenha uma boa orientação de um nutricionista, de um profissional que possa, principalmente em relação a estratégias de prova, né, de treinamento, quando usar ou não suplementação, se seria indicado ou não em cada caso. Mas queria falar aqui, Fred, de algo que é muito negligenciado e pode fazer a diferença tanto no desempenho quanto na diminuição dos riscos de uma lesão, que é o sono. O sono talvez seja a melhor estratégia de recovery que a gente tem, ou seja, nada é tão reparador no ser humano quanto uma boa noite de sono. E a gente esquece disso às vezes, né? A gente introduz muitas estratégias e talvez algo tão simples, digamos assim, acaba passando desapercebido. E não são poucos os estudos hoje que relacionam melhora do desempenho ao sono e piora do desempenho à falta de sono. Até mesmo em relação à dor, Fred. Se a gente está falando de lesão, se a gente dorme menos de 6 horas por 4 noites seguidas, eu não estou dizendo nem não dormir, estou dizendo dormir menos de 6 horas. Isso já aumenta as chances da gente ter dor ou de potencializar a dor que a gente já tem. Então, a gente não poderia passar nesse podcast sem falar da importância que é dormir bem. Talvez venha antes ainda do que várias outras estratégias que a gente tenta implementar. Então, se a gente conseguir ter um sono tranquilo, um sono reparador, a gente com certeza vai estar com menos chances de se machucar e com a chance maior de desempenhar melhor na prática esportiva. Carol, quais os perigos existentes ao praticarmos atividades físicas sem uma alimentação correta? Os perigos são vários, né? Além de você correr o risco de quebrar durante a atividade física, que a gente está falando ali de não conseguir completar o trajeto, então numa maratona, num triatlon, até numa montanha, às vezes ter que terminar antes, né, do grupo, ter que cancelar aquela atividade física ou desistir daquele tão sonhado pódio, né, por hipoglicemia,
por desidratação, por erro ali no manejo de quais alimentos ou suplementos você vai utilizar no meio do caminho, por usar uma via metabólica de carboidrato, por exemplo, que acaba sendo mais ineficiente. Então tem várias questões aí em relação à performance, né, do término daquela prática de atividade física, mas também existem as outras preocupações, na lesão, por exemplo, muscular, articular, a perda de massa muscular por não reposição dessa proteína, por exemplo, uma redução no quadro da imunidade, eventualmente até ficando doente durante ou após a prática de atividade física. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter uma boa alimentação para viver, né? E aí viver de uma maneira saudável, sem acabar desenvolvendo alguma doença séria, que é o maior problema que a gente tem hoje em dia, mas também ter essa preocupação em relação a conseguir fazer a prática de atividade física e manter saudável. Vamos viajar no tempo? Por que as pessoas antigamente eram mais magras e aparentemente mais saudáveis? Tenho a sensação que comíamos melhor. Atualmente vejo pessoas vivendo entre 80 e 100 anos e não são atletas que tinham uma dieta orientada. Você está coberto de razão, Fred. Eu acho que qualquer pessoa que pegar um filme aí da década de 80, por exemplo, vai perceber que quase não tem sobrepeso e obesidade nos figurantes dos filmes, né? Porque realmente a população era mais saudável, a população era mais magra, e não uma magreza de desnutrição, mas uma magreza realmente de não estar com excesso de peso, com excesso de gordura, estar ali com um percentual de gordura adequado. O que aconteceu de lá para cá foi o abuso de carboidratos, né? A entrada do açúcar, das farinhas de trigo, dos pães, das massas, as modificações do trigo, onde a gente saiu de uma quantidade de glúten pequena para uma quantidade absurda de glúten, que é uma lectina, né? É uma proteína grudenta que acaba gerando permeabilidade intestinal, inflamação, está associada a zilhões de doenças. E esse consumo acabou aumentando muito, né? Então tem o abuso do carboidrato, tem a entrada dos processados industrializados, então refrigerantes, sucos de caixinha, bolachas, biscoitos, os hambúrgueres e pizzas, a facilidade também, né, no consumo disso, pensando na parte financeira, na globalização. Então a gente acabou pegando muito hábito ruim dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma alimentação muito junk, muito fast food, e isso acabou vindo principalmente pro Brasil também. Tem o abuso do álcool, tem muitos fatores, né, que acabaram acontecendo com a população para hoje a gente ter uma situação onde mais de 60% da população está acima do peso, já com uma síndrome metabólica, por exemplo, que é quando você tem um aumento de circunferência abdominal, principalmente visceral, né, com resistência à insulina, se já não um diabetes, com aumento de triglicérides e redução do HDL colesterol, às vezes até um aumento já de pressão arterial, e a obesidade, que já classificam aquela pessoa com uma síndrome metabólica, que é o início das piores doenças. Então, diabetes, doença cardiovascular, infarto, demência, Alzheimer, Parkinson, câncer e afins. Então, realmente, o estilo de vida do ser humano, ele mudou muito de lá para cá, a facilidade do consumo desses alimentos e o número de refeições por dia, né? Hoje a gente se hiperalimenta e não há a menor necessidade disso, né? A gente saiu de 2 refeições, 2 refeições no dia para 7, 8 refeições dia. Eu brinco com os meus pacientes que a gente virou beija-flor, né? Isso é ineficiente, não faz nem sentido, né? Acordar comendo e dormir comendo. E do ponto de vista de saúde, quando você está se alimentando, você ativa uma via metabólica chamada mTOR. Essa via é uma via de crescimento celular. É como se fosse assim, tá chegando o tijolo,
vamos construir prédios, né? Então tá chegando o nutriente, o meu corpo vai construir células. Células das mais variadas possíveis. Podem ser células musculares, podem ser células de gordura, podem ser células com erros metabólicos, que a gente faz isso todo dia, podem ser inclusive células cancerígenas, que a gente produz em média entre 4 a 7 mil células cancerígenas por dia também. Isso depende muito da nossa genética, do nosso estilo de vida, que a gente chama de epigenética, né? Onde a gente acaba analisando se você faz atividade física, fuma, bebe, se você é uma pessoa saudável ou não, dorme bem, se os níveis de vitamina D em exame, por exemplo, e a sua genética que você já herdou dos seus pais, que você pode, através de um estilo de vida, ligar alguns genes bons ou ligar alguns genes ruins, assim como desligá-los, né? O que eu acho que é a parte mais bonita da epigenética é você conseguir modular a vida dessa pessoa e ela não acabar tendo que obrigatoriamente desenvolver uma doença porque os pais tiveram ou porque os avós tiveram. Mas enfim, quando você acaba estimulando a via demitória o dia inteiro, você não faz um momento de limpeza do corpo. Então, quando você pensa em o oposto dessa via, a via oposta à mTOR chama a MPK, também muito conhecida hoje como a via da autofagia, fagia comer, autocomer, né? Então ela acaba sendo ativada em média após 8 a 12 horas de jejum, porque é o tempo médio da digestão da última refeição ali do dia. Então se você fica em jejum acima de 12 horas, por exemplo, em tese, você não tem mais aquela comida no seu trato gastrointestinal, mas você vai ter que continuar vivendo. Então, a partir dali, você começa a usar as suas próprias reservas. E quando a gente fala em reserva, a gente não usa só as reservas de gordura, que são os adipócitos, mas a gente também aproveita para fazer uma limpeza, um detox no corpo. A gente tem células velhas, senescentes, todos os dias sendo renovadas. E quando a gente pensa em célula, a parte interior dela é proteína e a parte exterior dela é uma dupla camada de lipídio, de gordura. Então, nós somos feitos basicamente de gordura e proteína. Quando a gente fica alguns períodos sem se alimentar, a gente se alimenta dessas células também. Então, é um momento onde o corpo vai entrar em limpeza, né? Ali ele vai estimular a apoptose, que é uma morte celular dessas células com defeito, das células cancerígenas, faz essa limpeza de proteínas já velhas, de pele, por exemplo, de cabelo e afins, e também vai usar as reservas de gordura, que é o que a gente desenvolveu lá atrás como Homem das Cavernas, né? Como um mecanismo de sobrevivência. Excesso de calorias, principalmente vindo de carboidratos, são transformados em gordura e armazenados para um dia, quem sabe, a gente precisar. Então, na época ali do Homem das Cavernas, né, entrava o verão, tinha uma grande oferta de fruta, que é frutose. Excesso de frutose é convertido em triglicérides no fígado, a gente guarda aquela moeda ali dentro dos nossos adipócitos. Depois entraria o outono, inverno, escassez de oferta de alimento, a gente acabaria usando aquelas reservas por períodos longos de jejum, alguma coisa assim, e não viríamos a morrer desnutridos, por exemplo, com falta de comida, morrer de fome, né? E esse mecanismo não mudou. Todo mundo que entrar com uma quantidade absurda ali de calorias, principalmente vindo do carboidrato, porque a resposta metabólica é completamente diferente do que a gordura faz no nosso corpo, você acaba gerando esse acúmulo de gordura. Só que as pessoas hoje não abrem janelas de jejum, não fazem autofagia, né? Elas mastigam do acordar ao dormir e realmente não conseguem proporcionar para o corpo essa limpeza. Então não é à toa que a gente tem visto aí uma quantidade absurda de doenças, principalmente neurodegenerativas, aumentarem. Eu lembro da minha infância que pessoas com câncer, com Parkinson, com Alzheimer, era assim, um ou outro, né? A gente quase não tinha casos desses na família ou pessoas próximas de nós. E hoje em dia tá o oposto, né? Acho que todo mundo conhece ou tem algum familiar que já desenvolveu alguma dessas doenças e a base delas normalmente é alimentação inadequada e abuso de carboidratos. Cristiano, quero falar do sistema imunológico, né? O sistema imunológico é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente nossa saúde. E na prática
de caminhada, de corrida, de ciclismo, pular cordas no cotidiano ou exercícios numa academia, né? E agora te pergunto, exercícios físicos aumentam a imunidade? Então, muito interessante essa pergunta sobre o sistema imunológico, né, Fred? Isso é mais do que comprovado já, né, que a prática de exercícios, tanto em pessoas mais jovens quanto em idosos, ela está relacionada a uma maior quantidade de células T, ou os linfócitos, ou as células protetoras do organismo. São os soldados do nosso organismo. São elas que vão reconhecer e responder a qualquer ser estranho, qualquer antígeno novo que entra no nosso corpo. Tá? Então elas vão responder rapidamente a esses agentes. E se você pratica uma atividade física, você ajuda no combate desses agentes infecciosos que invadiriam o seu organismo. Então, o que a gente observou? Que quando a pessoa começa a treinar, existe um aumento do seu sistema imunológico. Aí a sessão de treino encerra, e aí acontece uma imunossupressão. Ou seja, existe uma queda do sistema imunológico. E ficando às vezes até abaixo dos níveis que estavam anteriormente. Com o descanso e com a alimentação adequada, existe uma supercompensação nessa curva positiva, ficando acima do nível normal. Então, ou seja, ela recuperou e ficou um pouco acima. Aí você vai lá dar um outro estímulo pro treino. Mesma coisa. Ela vai lá, existe uma supercompensação, existe um aumento do sistema imunológico, depois uma imunossupressão. Cai abaixo do nível que estava anteriormente, descanso, alimentação, e ela vai ficar um pouco mais acima. Se você for pegar essa curva de sobe e desce, é uma curva crescente. É uma curva crescente, ela sempre vai ficar um pouquinho melhor do que ela estava anteriormente. O que acontece com as pessoas quando elas voltam a treinar, que é o que causa as lesões e tudo mais que a gente comentou nas outras perguntas? Elas não dão o tempo adequado de descanso. Para conseguir essa curva de supercompensação, o corpo pode levar de 4 até 72 horas. Ah, mas como é que você vê a diferença? Quanto mais condicionada está a pessoa, mais rápido essa curva ela é supercompensada. Então uma pessoa que treina todos os dias já por muitos anos, provavelmente ela tem uma imunossupressão e com uma noite de sono bem feita, uma boa alimentação, o sistema imunológico dela já tá a ponto de bala já. Não é incomum a gente observar pessoas que voltam a treinar agora, né, ou nunca treinaram e querem voltar a uma intensidade absurda, no final da semana apresentarem algum quadro de gripe ou resfriado. Por quê? Porque ela debilitou tanto o sistema imunológico dela que não deu tempo para ela recuperar. E aí ela fica com o sistema imunológico debilitado. E aí acontece o quê? Qualquer coisinha que tiver no ar, ela pega. Uma bactéria, uma alergia, um vírus. Então é muito importante que a pessoa dê o tempo adequado de descanso de acordo com o condicionamento físico dela. É aquilo que eu volto a falar. O corpo, você tem que ensinar o corpo a trabalhar. Você não pode dar uma pancada muito grande nele. Então você dá uma pancadinha hoje, deixa ele trabalhar, deixa ele entender o que aconteceu, ele vai voltar mais forte. Aí você vai dar uma outra pancada no corpo, você deixa ele trabalhar, deixa ele recuperar, ele vai voltar mais forte que anteriormente, porque o corpo é um organismo muito sábio. Ele sempre vai ficar um pouco mais forte que o anterior, para justamente evitar que isso aconteça novamente com ele. Isso acontece na sua musculatura. Você treina, você tem micro rupturas, você tem perda de massa muscular durante o seu treino. Com uma boa alimentação e com um bom descanso, você vai ter o quê? Fazer com que essas fibras fiquem mais fortes que elas estavam anteriormente. Se ela ficou mais forte, você ganha mais músculo, você ganha mais força. Por quê? Porque o corpo não quer que isso aconteça novamente com ele. Por isso que você vai subindo as cargas. Por isso que você consegue progredir nas cargas sem se machucar. Aquela pessoa que pula etapas, ela não está dando essa adaptação para o organismo. Então, para o sistema imunológico, o exercício muito intenso, ele gera um estresse oxidativo muito grande. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar de leve a moderada intensidade. Ou então, quando você for trabalhar os seus treinos intervalados, né, os seus hits e tudo mais, você, na fase inicial, dê um descanso maior entre os estímulos. Então, o estímulo é de, por exemplo, 1 minuto para 1 minuto, então você vai dar 1 minuto forte para 2 a 3 minutos fracos. Na outra semana, você faz 1 minuto para 2 minutos. Depois, na outra, faz 1 para 1. Então, você vai ensinando o corpo a como trabalhar nesse estresse. E aí, esse estresse acaba ficando não tão estresse, mas aí eles acabam gerando um estresse positivo para o organismo. Então, muito cuidado com a atividade física que você vai estar fazendo, principalmente se for de alta intensidade em relação ao sistema imunológico. E complementando a pergunta, se eu fosse citar, por exemplo, algumas dicas de exercício, né, para fortalecer o sistema imunológico. Vocês podem estar fazendo qualquer tipo de exercício, desde que
você tenha o descanso adequado. Então você precisa escolher a sua atividade física. Pode ser uma caminhada, corrida, uma natação, pular corda, o que você gostar, trekking. Aí você vai ter que ter uma boa alimentação para você conseguir suportar tudo isso e saber também recompor tudo isso. Você vai ter que ter um bom descanso. Esse descanso vai ser o seu sono e esse descanso vai ser entre os estímulos dados no seu organismo. Você também tem que checar a sua parte de hormonal, se os seus hormônios estão de acordo com você, porque se você tiver com cortisol às vezes muito elevado e com a testosterona muito baixa, você pode vir a ter um problema de uma lesão. Não estou falando que você terá uma lesão, estou falando que você pode vir, a probabilidade é um pouco maior se de repente tiver com os níveis hormonais desequilibrados. Então, as dicas que você precisa ter basicamente são essas aqui, tá? Para você ter um bom desempenho e ajudar o seu sistema imunológico. Qual é o objetivo da psicologia do esporte? O objetivo da psicologia do esporte é um objetivo relativo, né? Ele vai muito de encontro ao que a pessoa que buscou a gente, né? Buscou o profissional, tem como objetivo. Então, na maior parte das vezes, claro, principalmente pensando no psicólogo do esporte que é mais comum hoje, que é o de alto rendimento, é como que a gente potencializa ali o rendimento da pessoa através da psicologia, como que a gente cria essa estabilidade e permite com que a pessoa consiga fazer aquele link entre o ser humano e o atleta que a gente conversou em umas 2 perguntas atrás. Então, mas ao mesmo tempo o psicólogo do esporte, ele também pode ser uma pessoa que vai trabalhar numa escola e ajudar no desenvolvimento de motor de crianças, né? Então, ele também pode trabalhar, por exemplo, com o ser humano que não com as pessoas que não querem ganhar dinheiro com o esporte, né? Que não são profissionais, então que só querem uma vida mais saudável, só buscam uma vida mais saudável, mas que o esporte tem ali a sua relevância para aquela pessoa, ou uma pessoa que quer construir aqueles hábitos. Então, a psicologia do esporte, ela é muito ampla, né? A gente está acostumado a ver no alto rendimento, nos clubes de futebol, nos e-games, em esportes mais com poder aquisitivo maior, né? Mas, na verdade, ela tem um campo de trabalho muito grande. Ela é pesquisa também, né? Então, mas assim, de forma geral, é buscar essas variáveis que impactam o desempenho no desempenho da pessoa em alguma modalidade. Me diz uma coisa, que episódio é esse? Você gostou? Espero que tenha gostado. Afinal, são especialistas e falam de saúde, que tem uma grande influência no nosso dia a dia, principalmente quando praticamos esportes. Hoje foi a primeira parte. Semana que vem tem a segunda parte. Espero que você tenha gostado. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz, bons ventos e até o próximo episódio com a segunda parte do podcast Reset Humano, com o tema Sua Saúde.